eu te dou acesso ao meu drive. Arquivo no Meet, né? Te dou acesso ao drive, tu pode baixar do Meet qualquer coisa, não tem problema nenhum. Pode Ok. Mas a tendência é que a gente disponibilize. Ok. Bom, então, dando prosseguimento ao webinário Direito em Comum, nós vamos para a nossa quinta palestra aí, noite de hoje. Esse webinário, como eu venho dizendo, uma espécie de apresentação do grupo de pesquisa Núcleo de Estudos do Comum, né? Grupo esse que eu coordeno, vinculado ao Departamento de Direito da UFSM, registrado no CNPq, no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq. O webinário é organizado pelo NEC, então, e conta com a parceria na realização do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFSM, do Grupo de Pesquisa Núcleo de Direito Constitucional, coordenado pela professora Valéria Ribas do Nascimento, vinculado ao PPGD da UFSM, também registrado no CNPq, com a rede de pesquisa Estado e Constituição, da qual o grupo, o NEC, faz parte, e do Observatório Saber Leviatã, também, ambos coordenados pelo professor José Luiz Bolzan de Moraes. O professor Bolzan estava aqui até agora há pouco, mas deu uma saidinha. Né? Espero que retorne. O webinário segue durante mais 3 semanas, próximas 3 semanas ainda. Né? Vocês podem obter informações dos interessados que vieram conferir hoje, pela primeira vez, o webinário nas redes sociais do NEC, no Instagram, nec.fsm, e no Facebook, Núcleo de Estudos do Comum, -FSM. Tá? E podem fazer contato pelo e-mail também, núcleo de estudos do comum, @yahoo.com, fiquem à vontade. Tá? Boas-vindas a todos os presentes de novo. Boa noite a todos, em especial aos membros do grupo também, as gurias que estão presentes, e queria dizer que certamente só está sendo possível, né, o andamento em ordem, tranquilo, né, do webinário pelo trabalho de todo mundo, das gurias, né, do NEC, pelos seus membros. E queria, então, vou passar uma apresentação do Acácio, professor Acácio Augusto, doutor e mestre em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, pela PUC São Paulo, pós-doutor em Ciência Política pela Universidade de Vila Velha, professor do Departamento de Relações Internacionais da Escola Paulista de Política, Economia e Negócios, na Unifesp, campus de Osasco, coordenador do LACENTEC, Laboratório de Análise em Segurança Internacional de Tecnologia de Monitoramento, professor colaborador no Programa de Pós-Graduação em Psicologia Institucional da Universidade Federal do Espírito Santo, pesquisador no NUSOL, Núcleo de Sociabilidade Libertária, junto à PUC São Paulo, e do Grupo de Pesquisa, Segurança e Defesa nas Américas, da Universidade da UFF, Universidade Federal Fluminense, e vem falar conosco essa noite sobre, então, democracias securitárias, dispositivo, monitoramento e lutas anárquicas anti-segurança. Antes de passar a palavra ao Acácio, eu queria só fazer um lembrete que vai ser disponibilizado pelo chat um link, tá, com um formulário para confirmação de presença hoje, futuro certificado, tá? E que as perguntas podem ser formuladas via chat mesmo, ou se preferirem abrir os microfones após a fala do Acácio, fiquem à vontade, bem à vontade de passagem para isso, não tem problema algum. Tá?
De pronto, então, passo a palavra ao professor Acácio Augusto. À vontade, Acácio. E obrigado pela presença. Eu que agradeço, Fernando, o convite tão gentil aí de vocês, poder estar participando de um seminário. Eu gostei muito do nome Incomum, né? Há uma série de discussões aí que são feitas, acho que desde o Negri, do Dardot Lavos, e eu sempre gosto muito dessa ideia do incomum, né? Do fora do comum, mas isso é uma outra discussão. O que eu propus aqui, desde o convite do Fernando, é falar um pouco das pesquisas que a gente tem desenvolvido justamente no Asintec, em torno dessa noção analítica, que não tem a pretensão de um conceito, que a gente chama de democracia securitária. Eu havia pensado inicialmente em reproduzir uma discussão que eu já tinha feito na BCP, Associação Brasileira de Ciência Política, e também num seminário, na verdade, da filosofia da PUC aí do Rio Grande do Sul, onde eu levantava algumas características disso que a gente chama de democracia securitária, especialmente a partir da experiência brasileira. Mas revendo aqui as coisas de manhã, para preparar a fala de hoje, eu achei mais interessante para a nossa discussão, principalmente porque é um público do direito, né, que a gente está falando, eu dar um quadro geral, e aí eu vou usar o tempo da exposição um pouco para isso, onde eu vou pontuar os 3 elementos aí que eu apontei na proposta, né, a democracia securitária, o dispositivo monitoramento e as lutas anti-segurança, que estão cada vez mais aí na ordem do dia, para depois a gente conversar aqui, enfim, colocar questões, dúvidas, e ver se eu aprendo um pouco também na conversa aí com vocês. E para isso, eu separei, assim, 7 pontos que eu vou comentar de maneira seguramente insuficiente, mas que permite, mesmo quem tem alguma familiaridade com o que a gente tem produzido, porque a gente tem feito uma pesquisa que ela procura ser pública o tempo todo. Assim. Então, por exemplo, a gente produz os boletins quinzenais, que são espécies de reports sobre os levantamentos empíricos que a gente tem feito. Mas o que eu pensei aqui, nesses comentários dos 7 pontos, seria tanto para quem já tem alguma familiaridade com o que a gente tem feito no Asintec, quanto para quem não conhece, estabelece mais ou menos as características disso que a gente tem chamado de democracia securitária, que é o menos desenvolvido dos pontos, a ideia a proposta do dispositivo de monitoramento como um dispositivo próprio da ecopolítica, isso já tem uma elaboração mais acabada, porque eu trago de uma pesquisa que eu fiz na PUC em torno de uma noção chamada ecopolítica, que tem um livro aí também que discute isso. E, por fim, um comentário que será seguramente o mais empírico e mais geral, que são essas lutas anti-segurança que, enfim, toda hora pipocam Estados Unidos, Nigéria, Colômbia, e nesse momento estão ocorrendo, especialmente aqui no Brasil, vide toda a situação dos protestos do dia 20 de novembro para cá. Então, como que a gente vai fazer aqui? Então, a ideia primeiro é assim, quais são as premissas, esse seria o primeiro ponto do 7, metodológicas que orientam a ideia de democracia securitária. A primeira delas, a gente toma do que o Foucault definiu como genealogia do poder, né? Ou seja, uma forma de análise das relações de poder que não vai tomar esse poder pelo seu sentido negativo ou repressivo, ou o que o Foucault chamou, especialmente no curso de 76, em Defesa da Sociedade, como hipótese freudo-marxista. O que é isso? Né? O Foucault dizia assim, olha, obviamente que o poder ele se expressa na sua negatividade, especialmente na ordem moderna, né, do liberalismo político, enfim, a partir das revoluções burguesas, Revolução Francesa, independência dos Estados Unidos,
pela própria definição de liberdade negativa, de que a ideia de que você pode fazer tudo que a lei não impeça, né? Só que ele vai inverter essa relação e dizer, olha, o poder, na verdade, ele se manifesta de maneira mais visível, mais substancial, no que ele vai chamar de sua positividade, né? O que é a positividade do poder? Seria justamente essa capacidade que o poder tem de incitar, né, de produzir, de fazer, moldar tanto as subjetividades como as formas das relações. Isso ele vai dizer de uma maneira um pouco mais sistematizada no capítulo que chama justamente Método da História da Sexualidade, volume 1. Mas nesse curso ainda, em Defesa da Sociedade, será exatamente o curso no qual isso interessa muito para a gente que é das relações internacionais, onde ele vai inverter o conhecido aforisma do Clausewitz, de que seria a guerra política continuada por outros meios, e o Foucault vai dizer, não, a política é a guerra continuada por outros meios. Né? Então, captar essa positividade do poder implica entender a política como uma guerra, né? Ainda que ela fale de paz. E foi a partir disso que o Foucault desenvolveu uma noção muito famosa dele, que é a ideia de biopolítica, né? Que seria, em contraste com a forma anterior do exercício do poder, que seria o poder soberano, que deixa viver e faz morrer, a biopolítica seria a forma de fazer viver e deixar morrer. No entanto, isso começa a entrar um pouco nas especificidades da pesquisa que a gente faz. Essa noção de biopolítica alcança o seu paroxismo e, talvez, não o seu esgotamento, mas o seu ponto de transformação, justamente na experiência dos campos de concentração nazista na Europa, e começa a entrar em transformação. Isso foi um pouco a hipótese que seguiu uma pesquisa que a gente fez a partir de 2011, lá na PUC, que levou à elaboração de que a transformação contemporânea da biopolítica se daria na forma de ecopolítica, ou seja, não mais o deixar viver e fazer morrer, mas a segurança do vivo no planeta. Então, a partir dessa centralidade, né, onde não mais a população no interior do Estado-nação é objeto do poder, que seria uma característica da biopolítica, mas o planeta passa a ser o alvo desse poder na produção dessa segurança do vivo no planeta, e a segurança do vivo diz respeito a todas, né, ou tudo que se entende por vivo, ela se dá numa passagem ali do final da Segunda Guerra, está muito marcada pelas premissas colocadas na Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, e se realiza, digamos assim, de forma global, a partir do que seria a universalização do princípio democrático com o fim da disputa, que foi chamada de Guerra Fria, entre o mundo capitalista e o mundo socialista. Então, a partir de 89, com a queda do Muro de Berlim, 91 com o fim da União Soviética. Bom, tudo isso foi mais ou menos desenvolvido já nas pesquisas que eu participei lá no Sol, como eu disse, foi publicado na forma de um livro escrito a muitas mãos, editado pela Edra, mas, paralelo a isso, existia um incômodo, meu principalmente, sobre essa inquestionabilidade da democracia, ou seja, a partir dos anos 90, principalmente, você pode pensar tanto na terceira via, você pode pensar nas transformações tanto da esquerda quanto da direita contemporânea. A democracia era uma espécie de valor inquestionável, né? Todos se diziam democráticos, tudo era importante participar, e por pior que fosse essa democracia, ela sempre era apontada como a solução para os seus próprios problemas, né? E aí tem uma certa analogia com a própria ideia da reforma prisional. Nunca se consegue pensar fora desse esquema.
Mas é obviamente que essa democracia tinha certas qualidades, né? E pensando nessa própria planetarização da democracia associada à ideia de racionalidade neoliberal, foi que começou a aparecer para mim, especialmente após a crise de 2008, que essa democracia tinha características muito específicas. E a principal delas se dava, isso é uma hipótese inicialmente levantada pelo George Agamben, numa conferência que ele dá em 2013 para o grupo de estudos Nicolas Poulantzas, lá em Atenas, que é uma certa colonização da política pela segurança, ou seja, a segurança passa a ser, isso de alguma maneira já está colocado nas próprias declarações modernas de direitos, mas ela passa a ser um valor inquestionável dentro dessa democracia. Então, tudo tem que ser formalmente democrático, e assim, de alguma maneira, se dá, mas, em nome da segurança, é possível operar sem a necessidade de transformação do regime político, como foi durante o século XX, no nazismo, no fascismo, no salazarismo, nas ditaduras latinas, na ditadura dos coronéis na Grécia, enfim, sem a necessidade de formalmente transformar esses regimes democráticos em regimes ditatoriais, é possível exercer um extremo autoritarismo em nome da segurança ou por questões de segurança. E isso é mais ou menos conhecido da gente, especialmente após os atentados do 11 de setembro, mas também no sul global. Tudo que foi botado em marcha a partir dos anos 70 na chamada guerra às drogas, que em nome da segurança tudo é possível, ou seja, há uma suspensão imediata de qualquer regime de direito ou mesmo de qualquer liberdade política. Então, e esse é o segundo ponto, esse é um pouco o relato de como a noção começa a ser operada pela gente, assim, acho que principalmente na reação do que hoje a gente conhece como alt-right, começou a se falar em fascismo, em retrocesso, em volta aos regimes ditatoriais, isso me parecia muito insuficiente para explicar. No caso brasileiro, por exemplo, se falava muito em golpe durante o processo do impeachment em 2016, e isso me incomodava, porque eu falava, bom, não me parece um processo análogo aos golpes de Estado que foram vividos no século XX. E pensando um pouco nessa hipótese levantada pelo Agamben, a gente começou a pensar, bom, a combinação entre essa planetarização da democracia com a racionalidade neoliberal, na qual a segurança tem um efeito de colonização da política, estabelece uma nova forma de operação dessas democracias, que a gente passou a qualificar, a adjetivar essas democracias com o termo securitário, que de alguma maneira, por conta da gente ser do campo da RI, tem alguma relação com o que a Escola de Copenhague, que é um grupo específico de estudiosos em segurança internacional, nas relações internacionais, chama de processo de securitização, quer dizer, como que um tema ele passa de um tema não politizado para um tema politizado e politizado securitizado. Mas ele não está vinculado exatamente a esse processo de securitização, embora haja alguma conversa entre essas noções. O que acontece de fato é que, pensando muito mais na ideia de ecopolítica, né, que seria a garantia da segurança do vivo no planeta, essa combinação entre planetarização da democracia, racionalidade neoliberal e colonização da política pela segurança daria nessa forma das democracias contemporâneas como democracias securitárias. E isso, embora se torne mais evidente com uma certa onda de uma alt-right ou de uma nova direita que passa a ocupar democraticamente governos em todo o mundo, né? Rodrigo Duterte, Victor Orbán, o próprio Jair Bolsonaro, o Trump que já foi lá nos Estados Unidos, enfim, isso não é uma exclusividade do que se classifica numa categoria mais do século XX como esquerda ou direita, mas isso é uma própria operacionalização das formas de governo democrático. E quais são os efeitos dessa relação entre democracia e política de segurança? A primeira,
como eu já falei aqui, é a ampliação dos processos de securitização. Então, você tem uma variabilidade de temas que passam a ser securitizados. Então, questões de gênero, questão de meio ambiente, uma série de temas e problemas políticos que não necessariamente eram vinculados ao tema da segurança, vão sofrendo esses processos de securitização. No ponto de vista dos contextos anos, e aqui eu me escoro muito no já conhecido livro do Stephen Guerra, Os Cidades Sitiadas, os processos de militarização das cidades, né? Então, desde experiências mais amplas que vão ter relação direta com a atuação das Forças Armadas, como as unidades de polícia pacificadora no Rio de Janeiro, até ações mais policiais, mas que têm formado militarizados, como as intervenções numa região de São Paulo conhecida como Cracolândia, você tem, junto a esse processo de securitização, um processo de militarização da vida e da vida urbana em especial, e tudo isso, de alguma maneira, é recoberto por essa ideia da segurança do vivo. E é interessante porque, se a gente para pensar um pouco, de fato, a noção de segurança ela não vai se tornando só central, ela não vai só colonizando toda a política como o Agamben sugeriu, mas ela vira, inclusive, a forma de classificação, e aí eu estou passando já para o primeiro, segundo, terceiro, para o quinto ponto, a forma de classificação do que garante a vida do humano no planeta. E de que maneira? Então, se nos contextos dos governos nacionais, né, sejam eles de direita ou de esquerda, a relação entre democracia e política de segurança se expressa como securitização, como militarização e ampliação dessa segurança do vivo, nas chamadas organizações internacionais, especialmente a Organização das Nações Unidas e suas diversas agências, PNUD, Unesco, enfim, sobretudo o Conselho de Segurança, a própria ideia dos direitos humanos vai cedendo lugar para uma noção que surge no interior do PNUD ali em 94, pelo menos aparece no primeiro relatório do PNUD de 94, mas vai ganhando, vai se espalhando pelas formas de atuação internacional, que é uma certa substituição da ideia de direitos humanos pela ideia de segurança humana, que se torna, inclusive, a categoria central desses processos de securitização, né? Obviamente que quando se restringe quase que exclusivamente a esses estudos atribuídos à Escola de Copenhague, você vai ter segurança societal, segurança ambiental, vai ter uma série de adjetivações dos processos de segurança, mas o mais amplo é justamente essa ideia essa categoria de segurança humana, que inclusive justifica, legitima e descreve as intervenções humanitárias, que, de certa maneira, no século XXI, substituíram os antigos episódios conhecidos como guerras, né? Então, aquilo que era, segundo a definição clássica, um conflito armado público e justo entre duas unidades políticas soberanas que disputam um território, que disputam o acesso a algum tipo de riqueza no mundo, ele toma a forma dessas intervenções que envolvem muitas unidades estatais, né? Então, pensem, para mim, o marco principal é a intervenção dos Estados Unidos no que se conhece como Iraque I, quando os Estados Unidos invadem o Iraque em retaliação à invasão que o Iraque tinha feito ao Kuwait, né? E que, a partir dali, né, vai não só dar consistência a essa noção de segurança humana, que também vai servir para justificar uma série de intervenções em países do continente africano, mas que vai derivar em outras formulações dessa distribuição racional da violência no mundo, né? Então, a própria intervenção humanitária, o que tenta regular isso no âmbito do direito internacional, que são as noções, por exemplo, de responsabilidade de proteger ou responsabilidade ao proteger, né? Até chegar, enfim, mesmo países não centrais dessa distribuição da violência no mundo, como o próprio Brasil, operando isso em intervenções
como foi a participação brasileira na missão de estabilização para o Haiti, a MINUSTAH, desde 2004, se eu não me engano. Bom, então, esse quadro bastante insuficiente que eu pintei aqui, mais geral, daria a forma ao que a gente chama de democracia securitária. E veja, isso não é uma espécie de, pensando na ciência política clássica, uma forma de classificação de regime, a maneira como, por exemplo, fez Robert Down a falar de poliarquia ali nos anos 80 e 90. Isso é uma forma de operacionalização positiva desse poder, pensando na premissa metodológica da genealogia do poder Foucaultiano, e que tem um valor descritivo, compreensivo, digamos assim, do que seriam esses processos autoritários nas democracias contemporâneas, sem a necessidade de, com isso, mobilizar antigas categorias do século XX, que são insuficientes para classificar esses governos hoje. Né? Então, por mais que você possa encontrar, por exemplo, condutas neofascistas nessa extrema-direita, formalmente elas são forças democráticas. Né? Por exemplo, o próprio Jair Bolsonaro, gostem ou não, ele ganhou a eleição, segundo as regras que estavam colocadas naquele momento, e se você fica simplesmente dizendo, mas ele é um autoritário, ele é um golpista, tal, o que você faz, em grande medida, mesmo contra a sua vontade, é legitimar o processo do qual ele participou e que, obviamente, ele pode cometer, isso é muito próprio do léxico liberal, ele pode cometer excessos, tal, mas justamente as instituições democráticas, como o judiciário, o legislativo, estão aí para moderar isso. Isso um pouco explica também, e não cria uma situação incômoda, quando o próprio Trump, que talvez seria a figura mais emblemática disso, perde a eleição para o Biden nos Estados Unidos. Então, o que você tem é uma falsa ideia de que isso conteve esse avanço autoritário do século XXI, mas acho muito pouco provável que, por mais que o Biden seja, obviamente, diferente do Trump, ele contém esses processos de militarização, de securitização e, aliás, muito pelo contrário, pensando na própria tradição do Partido Democrata dos Estados Unidos, as intervenções humanitárias via as agências internacionais. Isso é importante porque é uma característica também muito específica disso que a gente chama de democracia securitária, que é o que acaba justificando e legitimando esses processos é sempre esse desejo de moderação que é sempre recolocado. E o efeito maior disso, do ponto de vista de uma política radical, é a contenção do horizonte de expectativas, ou, para usar o termo aí do Paulo Arantes, a confirmação numa democracia de baixa intensidade, fazendo uma analogia irônica com a ideia de guerra contemporânea, que é uma das maneiras de caracterizá-la, é a guerra de baixa intensidade, seria a implementação do horizonte de expectativas decrescentes. Ou, para a gente pensar no campo de um autor bem do direito internacional, que é o Samuel Moyn, ele tem um livro muito interessante, chama A Última Utopia, onde ele vai dizer, olha, não se consegue pensar para além disso, que seriam as políticas de reparação e contenção dos direitos humanos, como a última utopia possível no século XXI. Então, a democracia securitária orbita um pouco nesse campo. No entanto, e aí eu passo para o dispositivo de monitoramento, isso não se dá só na distribuição da violência no mundo, Quer dizer, isso não se dá só com o seu caráter assassino ou com o seu caráter de militarização e securitização. Essa democracia securitária também é feita a partir de uma remodelação, digamos assim, das condutas políticas e da própria forma de se fazer e entender a política como um todo, seja como prática de ativistas, de grupos da sociedade civil, organizações internacionais, seja como prática dos indivíduos, seja como prática institucional.
E é por isso que também a gente insiste muito que o dispositivo de monitoramento, apesar dele funcionar a partir da própria ideia de dispositivo do Foucault, né, que ele estabeleceu ali também na História da Sexualidade, volume 1, tem uma entrevista famosa onde ele caracteriza o dispositivo como aquilo que inclui preceitos morais, valores filosóficos, o dito e o não dito. Essa noção de dispositivo foi retomada também pelo Gilles Deleuze e por um textinho curto do George Agamben, que chama justamente o que é um dispositivo. Além de operar nesse campo, ela inclui as formas de vigilância eletrônica ou de operação computa informacional, mas ela não só se resume a isso, como a própria ideia de dispositivo, que tem a ver com o governo das condutas, a partir do Foucault, tenta não identificar o monitoramento com as políticas computa-informacionais, porque seria uma tecnologia política, que é algo que a gente também esquece muito, e a noção de positividade no Foucault abre esse caminho, que é entender a política também como uma tecnologia moderna, né? Como algo que tem avanços, que tem desenvolvimento, que tem formas várias. E essa tecnologia política do dispositivo de monitoramento, ela vai se expressar a partir de 2 pontos importantes, né? O primeiro deles, e aí saindo um pouco desse campo, tanto do autoritarismo, entendido como a política exercida a partir da distribuição da violência, quanto desses processos de securitização, ela vai se expressar numa ampliação dos processos de judicialização da política, judicialização da vida. O que eu quero chamar, o que eu quero dizer com isso, né? Mesmo as lutas por emancipação, digamos assim, e a gente pode pensar principalmente nas lutas de minorias, né? Elas passam a entender o seu sucesso, a sua realização, por meio de um reconhecimento jurídico do Estado. E aí teria toda uma discussão sobre um ramo muito específico da ciência política, também da teoria constitucional, que é o que a gente conhece genericamente como teoria do reconhecimento. Alex Hornet, Nancy Fraser e tal. Isso facilita a operacionalização dessa democracia securitária, mas também expressa esse dispositivo de monitoramento. Alguns exemplos, né? Quer dizer, quando você tem um problema coletivo e um problema político, sei lá, por exemplo, de machismo, de racismo, de homofobia e tal, ao invés de você dar um encaminhamento coletivo e político para esse tipo de processo, a luta se foca no processo de judicialização, seja na criminalização de uma determinada conduta, seja no reconhecimento de algum direito específico, tal, formando o que a gente gosta de chamar também de uma espécie de conjunto de direitos inacabados. O que é isso? Ele nunca se realiza, né? Mas ele vive nesse campo. E aí eu estou explicitamente vinculando isso a uma das características principais que o Gilles Deleuze dá à sociedade de controle, que é essa ideia do inacabado. As coisas nunca terminam, né? Elas estão sempre... É como a formação das pessoas. Você nunca está formado, você nunca termina, né? Ao contrário do que seria a sociedade disciplinar, onde você sai da casa para ir para a escola, sai da escola para ir para a fábrica, sai da fábrica, eventualmente, para ir para o hospital ou para a prisão. Você tem um contínuo que se expressa também nessa busca de direitos, que o que mais interessa para a nossa crítica final aqui, que sempre acaba com uma reiteração do Estado como esse regulador das relações. Isso, do ponto de vista formal, seria, então, um dos efeitos principais, um dos dois efeitos principais do dispositivo de monitoramento é a ampliação desses processos de judicialização. Isso, levado para o campo da vigilância eletrônica, se torna ainda mais complexo, porque aí há uma ilusão, inclusive, de que o direito seria capaz de regular esses fluxos computa-informacionais, o que, obviamente, é impossível, né? Discussões como o Marco Civil, enfim, mas não vou falar disso agora. E o processo que se dá na própria conduta dos cidadãos dentro dessas democracias securitárias. Então, se a democracia securitária seria a forma de atuação, entre aspas, institucional, o que eu quero falar aqui,
A forma correspondente subjetiva dessa democracia securitária, e essa é a segunda característica do dispositivo de monitoramento, seria o cidadão-polícia. Quer dizer, a ideia de que a cidadania se exerce a partir do que seria uma conduta policial. E policial eu estou entendendo o que aqui? Né? A própria origem moderna da polícia, que é uma combinação ali entre a medicina social na Prússia, né, do que depois vai ser a Alemanha, todas as políticas de reforma urbanas francesas, todas elas importadas também aqui, a reforma do Rio, fez a reforma de São Paulo e assim por diante, e a polícia do trabalho inglês. Então, de novo, né, quando se pensa em polícia, tem que se entender que ela nasce antes como uma positividade para depois se expressar como algo repressivo, que é a polícia como a gente conhece hoje, mas esse cidadão-polícia é a própria expressão desse dispositivo de monitoramento, a expressão subjetiva desse dispositivo de monitoramento, que, considerando que a política está tomada por processo de judicialização, ou seja, de encaminhamento de reconhecimento estatal dessas pautas, mesmo minoritárias, orienta as condutas de atuação dessa cidadania. Então, cidadania, basicamente, seria participar dos conselhos, grupos, fóruns, seja do Estado, seja da sociedade civil, seja das organizações internacionais, e essa participação se daria, e por isso que a gente chama de cidadão-polícia, por meio das denúncias, dos processos de judicialização, né, dos julgamentos formais e informais, né, ou seja, a própria atuação política assume essa forma tribunal para além das suas caracterizações legais. Bom, invertendo um pouco, né, o que eu coloquei até aqui, e aí eu passo para o último ponto, é óbvio que, partindo da própria ideia de genealogia do poder, e isso também está colocado nas 4 premissas metodológicas que o Foucault desenvolve lá no Defesa da Sociedade, você não entende essa positividade do poder a partir do estudo do poder em si, ou olhando para a ponta, para o alto, né, desse poder. Mas, obviamente, o que revela o funcionamento, o que mostra como esse poder funciona, é a observação que se faz a partir de quem resiste a esse poder. E hoje, no campo disso que se expressam como as lutas anti-segurança, há uma oposição entre 2 palavras próprias dessas lutas, que é a oposição entre resiliência e resistência. Então, dentro desse campo da democracia securitária e do dispositivo de monitoramento que produz judicializações e uma subjetivação policial da cidadania, né, o cidadão-polícia, o que se espera, o que se cobra, o que se quer, enquanto manutenção da ordem, é que se seja resiliente, né? Que se tenha capacidade de sofrer uma intervenção e voltar à forma original, tal qual é o significado dessa palavra, que tem origem na física, né? E não é à toa, pensando até, inclusive, em tudo que a gente viveu esse ano, em torno da pandemia e tal, que essa palavra ela atravessa desde documentos da ONU até discurso de coach, né? E mesmo dentro dos campos dos grupos que se dizem resistentes ao poder, né? Seja resiliente, aguente, suporte. A ideia de resiliência está muito ligada à ideia de suportar, né? E que a resistência... Então, o que seria essa resiliência? Essa resiliência daria forma à principal característica da racionalidade neoliberal, que é o capital humano, né? Que é esse sujeito que consegue capitalizar, inclusive as suas, digamos assim, vulnerabilidades, né? Então, ele consegue transformar o que seria essa vulnerabilidade nele em algo possível de ser jogado no mercado, pensando que a racionalidade neoliberal
transformou todas as relações sociais em relações de mercado, né? Cálculo de risco, investimento, enfim, há toda uma... Talvez a principal característica do que o Foucault chamou de racionalidade neoliberal é esse entendimento de si, do outro, como unidades mercadológicas, já que o que o capital humano faz é transformar a própria forma de leitura do que seria a teoria do valor clássica, né? De que o capital é o atributo dos capitalistas e que os trabalhadores teriam apenas a mercadoria chamada força de trabalho para ser vendida nesse mercado. As revisões que são feitas pelos grandes teóricos do capital humano, né, desde Theodore Schultz, Gary Becker, o próprio Milton Friedman escreveu muito sobre isso, é que os cidadãos passam a reconhecer a sua capacidade de trabalho também como um capital no sentido de que é possível majorar, de que é possível extrair lucratividade disso, e nesse campo das vulnerabilidades, a majoração ou uso capital dessa, ou, digamos assim, a negociação desse capital se dá justamente na capacidade de resiliência em torno das suas vulnerabilidades. Então, o que se opõe a isso, e aí eu vou encaminhando para o final, o que se opõe a essa resiliência que se expressa no inacabado do capital humano, que é capitalizado num grande mercado político das vulnerabilidades, seriam as resistências que se expressam nas lutas anti-segurança. E aí a gente volta ao começo do que eu falei, que é a gente começou a pensar em democracia securitária, principalmente quando a gente começou a notar que as lutas que estouravam, e aí eu estou tomando como referência as lutas a partir da grande crise de 2008, começaram ali na Grécia, depois apareceram como os indignados na Espanha, os estudantes no Chile, a Primavera Árabe no continente africano, o próprio Giro de 2013 no Brasil. Por mais que elas fossem iniciadas por questões alheias às questões de segurança, então, sei lá, a construção de um shopping na Praça Tahrir, que foi como que estourou uma dessas lutas, as lutas contra a política de austeridade na Grécia, né, a luta contra as ditaduras no Egito, na Líbia, na Síria, da Primavera Árabe, né, a busca por uma democracia real na Espanha, a oposição entre 1% e os 99% do Occupy Street nos Estados Unidos, ou mesmo a luta contra o aumento da tarifa no junho de 2013 no Brasil, por mais que elas sejam detonadas por motivos muito específicos, locais, elas acabam forçosamente virando lutas anti-segurança, porque elas se expandem especificamente quando essa colonização da política pela segurança, digamos assim, ultrapassa um certo limite e se expressa aí na repressão de manifestações de rua e tal. E aí é interessante, é um pouco triste, mas é interessante do ponto de vista da nossa hipótese de trabalho, que de 2008 para cá, elas começaram a tomar formatos especificamente de lutas contra a segurança, né? E aí eu chego nos exemplos atuais, né, odiernos, que a gente viveu nesse ano de 2020, né? Tudo que estourou ali a partir da execução que um policial fez a um homem negro, George Floyd, nos Estados Unidos, né, se expressou como uma luta de segurança. Quer dizer, começou-se a se falar, apesar da maior parte do Black Lives Matter falar no 8 for Weight, né, que seria o Defund Police, que é as ideias de diminuir o financiamento policial. Você já tinha uma ponta mais radical do movimento negro, do movimento antifa nos Estados Unidos, que vai falar do abolish police, né, quer dizer, da abolição da polícia. Um pouco depois, a gente tem acompanhado menos, mas, quer dizer, a gente no geral, né, mas a gente no Azintec, por questões muito específicas, tem visto isso como um pouco depois estourou na Colômbia também, uma luta que era contra a polícia. A gente traduziu um manifesto de uma revista chamada Luc Martin, que é o número 0 do nosso boletim de segurança na Azintec, que era justamente uma proposta de abolição da polícia, derivada de debates na França a partir da repressão aos coletes amarelos. Poucos meses, 2 ou 3 meses atrás,
estourou uma série de manifestações na Nigéria contra a SARS, que é uma unidade especial da polícia de lá, mal comparado como o BOP aqui no Brasil, que também se expressa diretamente como luta de segurança. E, por fim, o que a gente está vivendo nessa semana, aqui, né, há 4 dias atrás, quando o segurança de um supermercado mata por espancamento, sufocamento, um homem negro lá no Carrefour de Porto Alegre, e que é interessante, claro que é um trágico, enfim, não tô querendo dizer isso, mas assim, é interessante como, inclusive, pega quase que o conjunto disso que seria a democracia securitária, porque ela continua operando por uma noção meio clássica de definição da biopolítica, que é o que o Foucault chamou de racismo de Estado, e tem sofrido revisões, especialmente nos estudos do Achille Mbembe, como necropolítica e tal, mas isso é uma outra discussão. Mas, sobretudo, como essa colonização da segurança, né, tem se espraiado para além das instituições oficiais de segurança, né? Isso seja na própria segurança privada, que se expressa nas suas formas legais e ilegais, então, milícias, o próprio chamado crime organizado, enfim, que tem cada vez mais assumido um papel de disciplinador das condutas, né, nos ambientes urbanos, e trabalha aí paralelo com a ideia de militarização, mas, sobretudo, como que, antes de qualquer discussão possível, é preciso parar essa máquina de matar, que é a polícia, né, ou que é, para além da polícia, a ponta assassina da democracia securitária, que se expressa numa cidadania policial que, no limite, mata pelo agente de segurança propriamente dito. Enfim, essas são as relações que a gente tem estabelecido, tudo isso ainda está em construção, obviamente, mas acho que o quadro ficou suficiente assim, para a gente poder conversar assim, o que a gente entende por democracia securitária, o que é esse dispositivo de monitoramento com seus processos de judicialização e subjetivação policial da cidadania, e, por fim, como que as lutas antissegurança elas estão rompendo com esse imperativo da resiliência que se coloca justamente aos povos, vou usar aqui um termo que o antropólogo David Graeber usou para definir as lutas ali no começo dos anos 2000, que vão se expressar justamente naqueles que são, ao mesmo tempo, os menos alienados, porque são os menos incluídos nesse processo do capitalismo, e justamente os mais capazes de resistir a isso, então, que são, né, os alvos esperados desse racismo de Estado, né, que são os povos colonizados, os negros, os indígenas, enfim. Por isso que, para terminar, tudo isso parte de uma noção de que o que são essas lutas antissegurança? Se a política é a tecnologia moderna de governo de uns sobre os outros, essas lutas antissegurança são, sim, forçosamente antipolíticas, né? E não antipolítica no que se estabeleceu porque é a direita, porque mais política do que essa direita faz não é possível, mas antipolítica no sentido que, se vocês repararem, mesmo as forças mais progressistas, vamos chamar assim, as forças à esquerda, têm dificuldade de incorporar as demandas dessas pessoas, né? E principalmente incorporar a principal demanda, que é a abolição da polícia. Se você pegar, mesmo os mais avançados nesse debate vão falar, é preciso fazer curso de direitos humanos, é preciso combater. Em geral, o debate sobre o racismo é colocado no campo moral, né? Então, o racismo é uma espécie de desvio moral que as pessoas têm, que seria corrigido por um processo de conscientização, mas que aí se esconde justamente como que, primeiro, esse racismo é sistêmico e ele opera justamente por esse corte biopolítico, que é onde, talvez hoje em dia, e talvez por isso o trabalho do Achille tem sido feito, tem tido muito sucesso, né? Onde ele dá um passo adiante do fazer morrer para o matar propriamente dito, esse excedente que o capitalismo neoliberal produziu, né? Que daí passa muito por isso, né? Pelo menos a partir do que o Achille chama de necropolítica, assim, reconhece que nem todo mundo cabe, né? Não dá para incluir todo mundo, que foi essa utopia vendida pelo
pela planetarização da democracia nos anos 90. Então, se não dá para caber todo mundo, uma parte dessa galera tem que morrer ou tem que ser morta. E aí onde opera isso que ele chama necropolítica. Acho que era isso. Deu aqui mais uns 40 minutos. Falei demais até, Fernando. Cássio, muito obrigado aí pela exposição, assim, excelente. E temos 2 perguntas ali no chat. Não sei se tu quer que eu leia para ti ou se tu lê diretamente, fica à vontade. Você pode me dar só um minuto para ir pegar uma água e um café ali? Mas rapidinho? É claro, fica à vontade. Rapidinho. Vai lá. E os demais fiquem à vontade também. Se não quiserem usar o chat, quiserem abrir os microfones e perguntar diretamente para o Cássio, fiquem à vontade. Não temos nenhum óbice quanto a isso. Muito antes, pelo contrário. E o link da confirmação de presença acabou de ser colocado ali no chat. Bem rápido o preenchimento, para que a gente providencie os certificados após. Pronto, vamos lá nas perguntas. Deixa eu dar uma olhada aqui. Pedro Lourenço. Por que mortes violentas comandam a véspera do dia 20 não servem como gatilho para movimentos grandes como grandes países? Pedro Vargas, 2 Pedros, né? Gostaria de perguntar qual é a função do medo nessa racionalidade neoliberal e sua privatização da segurança. Tá, vamos fazer. Eu acho que assim, Pedro Lourenço, primeiro, né? Eu penso que é complicado pensar isso, né? Porque, na verdade, essa ideia de que isso poderia ser um gatilho para movimentos grandes, do ponto de vista analítico, é complicado formular essa pergunta, porque é uma espécie de projeção do nosso desejo do que poderia acontecer. E cabe a gente, como analista, ver como que as coisas estão se movimentando. Mas, para não ficar sem resposta, eu diria para você que, assim, primeiro, o que a gente chama de grande, às vezes, é só um efeito de distância que a gente tem com essas lutas. E a segunda é que, se a gente pensa no que tem sido as lutas no século XXI, isso é uma das coisas que fez a gente buscar essa ideia de democracia securitária. Na verdade, existe uma premissa um pouco bastante pretensiosa nossa, que é o seguinte: as categorias políticas do século XX, elas meio que deram uma esgotada, elas não têm mais muita capacidade de explicar os processos hoje. Então, se a gente pensar nessa chave de esquerda, direita, revolução, golpe, democracia, enfim, elas precisam ser colocadas pelo menos em análise, em xeque, porque elas não estão dando conta disso. E se a gente pensa nas mobilizações, um recorte para mim são os movimentos antiglobalização para cá, né, no final dos anos 90 para cá, as características das lutas mais radicais têm sido justamente recusar esse desejo de ser grande. O que eu estou querendo dizer com isso? Elas são lutas locais, são dispersas e descontínuas, né? Vem muito no que talvez os zapatistas tenham sido os primeiros a elaborar, nessa ideia de mudar o mundo sem tomar o poder, né? Então, o que a gente tem que prestar atenção? Não é se elas vão crescer ou não crescer, mas quais são os efeitos disso. Por exemplo, junho de 2013 no Brasil, que é tão controverso e principalmente odiado por grande parte da esquerda, principalmente. Né? Tem gente que insiste em dizer que o golpe começou de... No fundo, eu gosto muito da noção de acontecimento do Foucault e do Deleuze, e que ela nos ajuda a entender questões como essa. Junho de 2013 foi um acontecimento, tudo mudou depois daí. E isso é o mais interessante, né? Quer dizer, a política mudou,
os posicionamentos mudaram. E aí é um pouco, vou de novo me escorar no Foucault, né, o que o Foucault, no final da vida, usou para caracterizar a analítica do poder já numa relação entre governantes e governados. São relações agonísticas, elas não têm fim. Né? Política é esse agonismo do poder que a gente tem que acompanhar. Pode ser que elas cresçam, pode ser que elas cresçam, mas o importante aí é entender que elas estão acontecendo e que elas produzem efeitos. Se são bons ou ruins, são grandes ou pequenos, isso acaba caindo um pouco numa espécie de juízo de valor que é sempre bom a gente evitar. A função do medo. Bom, o medo é central, né? A produção desse medo, e o medo num sentido amplo, né? Por exemplo, a começar pelo próprio medo de esgotar a capacidade de sobrevivência, né? Então, a competição, né? Um dos efeitos da racionalidade neoliberal é deslocar o sujeito do liberalismo clássico, que era o sujeito da troca, se a gente pensa em Adam Smith e tal, no sujeito da competição. Essa é o grande neo do neoliberalismo. E o medo acaba sendo um campo amplo para a expansão das políticas de segurança. O papel da privatização da segurança, veja, no fundo, é um processo que já se deu, né? Porque, assim, o axioma de que o Estado é o monopólio legítimo do uso da força, ele é bastante relativo quando a gente olha para o campo real das coisas, né? Então, no fundo, a violência ela está sempre em disputa. E o Estado é o que tem as maiores condições de manter essa violência sob seu controle. Então, eu costumo dizer, por exemplo, quando se chama milícia, o crime organizado ou qualquer coisa de Estado paralelo, se comete um grande erro, porque, no fundo, eles são o Estado, né? E eu acho que a privatização da segurança é a mesma coisa. Se a gente pegar o exemplo do que aconteceu no Carrefour, né? Um dos caras que matou era um PM. Né? Então, no fundo, acho que mais do que a privatização da segurança, o que a gente tem que entender é como que a segurança tomou conta de tudo, do público e do privado. Até porque o público e o privado talvez tenha sido o campo mais esgarçado nisso que o Deleuze chamou de sociedade de controle. Né? Veja, eu estou aqui dentro do que seria, no entendimento clássico, o meu espaço privado, a minha casa tal, e estou aqui num ato público. Então, enfim, o pessoal que gosta do Habermas vai ficar bravo, mas assim, isso aí eu acho que é um debate que nem se dá mais, esfera pública, essas coisas. Foi completamente dissolvido, por isso se chama sociedade de controle. Diogo. Então, Diogo, eu não sei se não gera muita comoção. Gera, né, cara? Agora, por que há tantas mortes? É porque, enfim, ela opera nisso que eu chamei aqui de racismo de Estado. Essa coisa da filmagem que tem me chamado a atenção ultimamente, né? Porque é curioso como se filma, mas não se intervém na situação. Enfim, eu não sei se eu saberia te responder isso. Luiz Mangue, se eu não me engano, foi em Atlanta que, na esteira dos protestos, George Floyd decidiu que iria reformar completamente o policiamento da cidade. Mas tem que acompanhar isso. O que dá para esperar de uma decisão dessa? E partindo de uma premissa anarquista da luta cotidiana e institucional, pensar numa forma de buscar coletivamente. Então, primeiro, né, a gente está acompanhando. Na verdade, a Atlanta tem uma longa tradição disso aí, né, desses protestos antipoliciais. Eu acho que a reforma da polícia é uma grande armadilha, né? Porque, por exemplo, a gente viveu isso nos anos 90 no Brasil, né? Você tem grandes núcleos de estudo que propuseram a reforma da polícia, o NEV aqui em São Paulo, a própria atuação do Luiz Eduardo Soares tem a ver com isso. E, no fundo, como na prisão, a reforma é sempre a maneira de continuidade. Então, do ponto de vista da luta anarquista, a ideia é a proposição da abolição da polícia. E sobre a obsolescência da polícia, na verdade, quando a gente olha os dados, a polícia já é uma coisa meio inútil, né?
Porque a gente acompanha muita atuação policial a partir do que ganha destaque midiaticamente e tal. Mas no seu cotidiano, a polícia cuida de muita pouca coisa. Tipo, primeiro que a capacidade de resolução dela é quase zero, principalmente da polícia brasileira. Não consegue resolver quase nenhum dos casos. Inclusive porque a atuação dela é quase que exclusivamente ostensiva pelas polícias militares. E aí, quando você vai ver o que uma polícia faz todo dia, ela cuida de coisas banais que poderiam ser cuidadas de outras maneiras, tipo briga de vizinho, perturbação da ordem e tal. Então, no fundo, o que a gente tem que colocar em xeque é a própria pertinência do dispositivo policial, né? E aí eu estou falando assim, não adianta a gente pensar só na polícia instituição, mas quando eu falei aqui, né, da judicialização e do cidadão-polícia, a gente precisa se questionar como que a conduta policial, falando bem em termos cotidianos, ela colonizou a nossa própria conduta política. Então é preciso primeiro abolir essa polícia, digamos assim, que está em nós, para a gente conseguir pensar na abolição da polícia como instituição. Caroline Bones. Apesar de posicionar alguma outra coisa, não acabam de certa forma. Então, mas Caroline, isso é uma coisa que não dá para a gente resolver como quem analisa isso. Porque, de fato, há essa ambiguidade, né? Há esse paradoxo, para usar o termo que você usou, mas é a própria luta que vai decidir isso, né? No fundo, se isso vai levar para uma renovação ou reestabelecimento do dispositivo de monitoramento, ou se isso vai levar para rompê-lo, é a luta que vai decidir, não quem faz a análise disso. Eu acho que, no momento, a gente está numa certa fronteira aí. Acho que há um grande potencial de rompimento, que cada vez se torna... Porque o que é complicado também é um pouco essa capacidade de rotinização que essas coisas têm. Então, por exemplo, o efeito espetacular desses atos pode ser complicado porque ele pode, digamos assim, rotinizar, né? Quer dizer, mata, tem um protesto, faz todo o espetáculo, volta. De fato, a gente está num momento que precisa dar um passo adiante. E, seguramente, pelo menos a resposta oficial a isso, é sempre de maior controle, né? É sempre de... As próprias propostas de reforma da polícia são isso, né? Mas eu acho que isso é uma decisão que cabe aos envolvidos na luta e não, né, ao que seria a análise política disso. Sofia Cardoso. Alguma hipótese sobre a causa dessa polarização da política de segurança indo para além da forma tradicional do Estado? Não, para não negar a presença do Estado nessas outras formas quase evidentes. Seria como a transformação do próprio Estado tentando maior efetivação dessas forças controladoras, securitárias. Eu acho que, assim, na verdade, essa colonização da política para a segurança é uma espécie de desenvolvimento da própria genealogia do Estado e do direito moderno, né? Quer dizer, se você pensar, por exemplo, tem um texto clássico aí, que é atribuído ao que se chama de Jovem Marx, né? Crítica à Filosofia do Direito de Hegel, onde ele já vai dizer lá na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da Revolução Francesa que os principais elementos daquela declaração não é o cidadão em geral, genérico, e é a segurança e a propriedade. Então, isso já estava posto desde sempre no que é o Estado de Direito moderno. O que eu penso que pode ser essa, né, uma hipótese da causa, embora eu não trabalhe muito nesse campo de causa e efeito, é como que, com o desbloqueio desse domínio planetário, que se dá com o fim da Guerra Fria, precisou realocar essas forças de distribuição da violência. Então, ao norte, ela se concentrou no que seria o combate ao terrorismo, e ao sul, ela se concentrou no que seria esse combate à criminalidade, ao narcotráfico e assim por diante. Não, eu não acho que é terceirização, Sofia. Eu acho que, assim, é a forma...
vou dizer de um jeito um pouco simplista demais, mas acho que vai ficar claro. Assim. O Estado, ele quase que está retornando ao que ele foi ao começo, que é um bando armado que defende um grupo específico. É só isso. Então, por exemplo, a milícia, ela não é, ao contrário do que querem os teóricos, digamos assim, mais liberais, ela não é uma distorção do Estado. Ele é a própria forma original do Estado. O Estado se torna um bando armado, então não é Estado paralelo e nem tanto uma terceirização. O que há é, se você quiser, a gente poderia falar, não é só uma colonização da política pela segurança, mas talvez a explicitação da política como exercício puro e simples. E aí eu estou pensando tanto na ideia de política como guerra continuada por outros meios do Foucault, quanto na clássica, lá, no clássico texto de Walter Benjamin, né? Poder, violência, né? Enfim, a ideia de que a ideia de poder e violência estão ligadas. João Reis. Por que a corrente ideológica conservadora não reconhece a campanha internacional liberal? Cara, não sei. Eles não reconhecem, eu acho que eles reivindicam sim o Reagan e a Thatcher. Será possível o rompimento dessa lógica por meio da uma forma de rompimento? Cara, não, essa aqui já é outra pergunta, olha. Não, João, o que eu penso assim? Eu acho que, primeiro, né? Principalmente se a gente pensa. Eu tenho acompanhado em especial a produção mais contemporânea da Wendy Brown, né? Então a gente precisa se deslocar um pouco dessa coisa que o neoliberalismo é Thatcher, Reagan, Pinochet. De fato, eles são a primeira expressão, mas a gente já está vivendo uma segunda dobra desse neoliberalismo, que o marco meu, da Wendy Brown, acho que até do Aquile também, é a crise de 2008. Então já é outro neoliberalismo. E o que eu acho mais interessante é como que eles vão se vincular às questões autoritárias. Então, e aí é preciso fazer um debate mais ou menos honesto do que foi a produção dos neoliberais. Eles nascem, de fato, ali, os ordoliberais, a escola de Freiburg, os austríacos, como von Mises, Hayek, o próprio colóquio Walter Lippmann na França, a Sociedade de Montpellier, eles vão surgir como críticos do autoritarismo, inclusive enxergando certo autoritarismo no próprio Fair State, né? Só que, paradoxalmente, eles vão se expressar hoje, especialmente por conta das políticas de segurança, com políticas análogas, e eu estou falando análogas porque eu não acho que é uma repetição, né, ao fascismo que eles próprios criticavam lá no começo. Né, pelo menos os primeiros... Pegar um clássico do que é o pensamento neoliberal, que é o livro Caminho da Servidão, do Friedrich Hayek, de 45. Né? O que ele está criticando ali? Um autoritarismo crescente, inclusive a própria ideia que virou meio meme, que é tratada como absurda, porque é absurda, mas ela não surgiu do nada. A própria ideia de que o nazismo é de esquerda deriva desse livro do Hayek. Ele vai dizer, por exemplo, que a reforma do plano Beveridge, que é o plano do pós-guerra na Inglaterra, né, tinha elementos desse autoritarismo, enfim. Agora, o que é interessante é notar como depois do Reagan, Thatcher e tal, eles são a maior expressão desse autoritarismo e por meio dessas políticas de segurança. E por que isso? Porque eles operam especialmente pelo que o Foucault chamou de quadro jurídico, né? Então, ou enforcement of law, né? que é o que caracteriza especialmente os estudos sociológicos de criminologia na escola de Chicago, né? A chamada ecologia criminal. Então, o que você tem? Bom, se todo mundo está competindo, qual que é o único papel do Estado? Garantir o quadro jurídico dessa competição. Né? O Estado se tornaria uma espécie de hábito dessa competição. O que, inclusive, vai ao encontro das falsas caracterizações do neoliberalismo como uma política não intervencionista. No fundo, né, não há uma diminuição do Estado no neoliberalismo. Há uma reprogramação da sua forma burocrática e um redirecionamento da forma como ele intervém. Para dizer de uma forma muito resumida, o que eles vão alegar, especialmente a ecologia criminal da Escola de Chicago,
é que não se deve intervir no sujeito, mas se deve intervir no ambiente. Então, você, né, se você leva isso para o que é política criminal, por exemplo, é daí que vão surgir as ideias de que você precisa botar iluminação numa praça, enfim, você precisa aumentar, e é uma lógica bem econômica, né? Como que você faz uma política criminal do ponto de vista neoliberal? Você tem que aumentar os riscos de cometer um crime e diminuir os ganhos. Então, quanto mais, por isso que, por exemplo, o neoliberalismo é extremamente punitivista, porque a ideia de aumentar as penas parte da ideia, que é falsa, né, enfim, de que todo sujeito é um sujeito racional e ele vai falar, bom, não vale a pena eu me arriscar para isso. Então, essa intervenção, ela vai se tornando cada vez mais nesse campo do jurídico, isso explica também a judicialização, e a gente chega a um ponto, a gente já está né, há 50 anos, 40, 50 anos que foi Thatcher, Reagan e tal, né, nesse extremo autoritarismo que se dá pelas políticas de segurança. Peraí, tem mais um monte de questão aqui. Pedro. Tem vários Pedros aqui. Considerando a lógica securitária, pensando pelos viés das redes sociais, pensando como redes pertencentes às empresas privadas também são esferas de vigilância. Será possível o rompimento dessa lógica por meio da própria rede? Cara, então, não. Eu acho que assim, a melhor maneira eu gosto muito de uma coisa também do Agamben, que é a ideia de destituição, né? Eu acho que boicote, ataque hacker e tal são interessantes, são formas de rompimento dessas redes. Mas eu acho que uma das coisas importantes para a resistência a tudo isso é o que alguns grupos bem minoritários tal têm chamado de aterrar, né? Então, assim, uma das maneiras, digamos assim, de resistir à democracia securitária é justamente a recusa à participação. É óbvio que é difícil, eu tenho rede também, todo mundo tem, mas por exemplo, né, o que aconteceu agora, a alt-right se expandiu muito pelas redes sociais. Qual foi a resposta, principalmente institucional, a isso? A gente precisa disputar isso com eles. Esse é o grande canto da sereia, entendeu? Porque se aí você disputa, você está indo nos termos dele. O que a gente precisa é pensar em movimentos de desistência disso. Como promover o enfrentamento eficiente em movimentos neonazistas, como foi visto na madrugada da Paulista, depois eu... não sei, está sendo gravado isso aqui, eu não vou poder responder. Mas só existe uma forma eficiente de combater esse tipo de grupo. E não é chamando a polícia, né? Obviamente. Não sei se eu te respondi, Pedro. Ufa! Pronto. Fiquem à vontade aí, ainda temos um tempinho aí, se quiserem fazer mais alguma pergunta. Mas eu vou aproveitar um gancho de uma das questões que foi feitas ali. Deixa eu ver se eu acho aqui. Acho que foi a do Diogo. Isso, sobre a questão de haver mais mortes violentas, essa questão da comoção. E assim, infelizmente, nessa semana que passou, né, ocorreu o episódio Carrefour em Porto Alegre, na quinta-feira, né, na véspera do 20 de novembro, também ocorreu aqui no estado, numa cidade chamada Nova Prata, acho que mais no começo da semana, ou no fim ou no fim da semana anterior, não me recordo ao certo, um linchamento também. Um linchamento de um homem de uns 30 e poucos anos também, na rua. Ele teria mexido com uma mulher, com uma moça e lincharam, né? E evidentemente mataram ele, né? Promoveram um linchamento. Claro, isso foi bastante noticiado até aqui no estado ontem. Hoje ao meio-dia, ainda vi notícias sobre o caso, que estão investigando, já tem imagens.
Nesse caso, qualquer semelhança não é mera coincidência, mas também parece que já se chegou à questão de ter um policial militar envolvido também, que estaria no local, policial militar de outra cidade, envolvido também no episódio de linchamento. Né? Só que daí eu acho que, por exemplo, são 2 casos que aconteceram no estado, né? Num mesmo estado, né? Uma capital, outra uma cidade do interior, que tiveram uma divulgação, mas, claro, eles não ganharam realmente uma repercussão, não ganharam a mesma repercussão nacional, e daí me parece que muito, né, por um deles, que é o de quinta-feira, está ligado diretamente ao que o Acácio bem mencionou aí, desse racismo de Estado, esse racismo estrutural, endêmico, dá para se dizer, que a gente vive, de para além da violência do crime, né, e do crime de homicídio, ainda está ligado a ser um homem negro no Carrefour, o que não aconteceu, né, o que não seria, embora a violência de Estado é a mesma, né, a violência do aparato de segurança do Estado, de certa forma, por uma via privada, né, dentro, que também apareceu ali nos questionamentos, é a mesma, mas digamos que o alvo foi outro. Né? Então, claro, acho que acabou não ganhando a repercussão nacional como o episódio de quinta-feira, acho que muito em relação a isso. Agora, também acho que não é questão de essas mortes talvez não gerem comoção, não gerem revolta ou coisa do gênero. Né? Acho que a gente... Só que são iguais e diferentes ao mesmo tempo. Os episódios são iguais, mas são um pouco diferentes ao mesmo tempo. Eu acho que talvez seja muito ligado a isso. E isso a pergunta do Diogo me remeteu diretamente a essa coincidência, a triste coincidência, de na mesma semana a gente ter esses 2 crimes aqui no estado do Rio Grande do Sul. Né? Esse linchamento em Nova Prata, na rua, né, em público. E eu acho que isso tem a ver, Fernando, com essa ideia de que acabaram de lançar numa edição brasileira, também tem uma edição portuguesa, um outro livro que eu gosto muito do Aquile, que é o Políticas da Inimizade. Né? A política virou o exercício da violência pura e simples, e esse é um grande problema. Né? Eu gosto muito da noção de racismo de Estado do Foucault, especialmente porque ela é desbiologizante. Então, no fundo, né, o racismo de Estado é uma tecnologia da política moderna. Então, você sempre vai ter um corte onde uma parcela da população é tida como nociva à saúde desse conjunto da população, como foram os judeus na Alemanha nazista, os inimigos da classe na União Soviética, né, ou os delinquentes nas democracias liberais, que no caso de um país escravocrata como o Brasil, coincide com os homens e mulheres de pele negra. Mas o que é complicado da gente desfazer aí é como que a ideia de estar seguro se projeta como a capacidade de produzir violência contra o outro. Isso tem dominado, né, é isso que ele chama um pouco de políticas da inimizade. E que eu acho que tem a ver, o Pedro Vargas fez uma pergunta aqui, que é assim, que a própria concepção de liberdade que se desenvolve no liberalismo, né? Quer dizer, e aí eu me fio muito na tradição anarquista, porque eu gosto muito da resposta que o Bakunin dá à ideia clássica de liberdade liberal, né? Que é a minha liberdade termina onde começa do outro. E ele vai dizer que não, que a minha liberdade se potencializa no encontro da liberdade do outro, e no limite, enquanto houver gente presa, todos não seremos livres. Mas eu acho que no caso da liberdade do neoliberalismo é mais complicado, porque assim, a minha liberdade se expande à medida que eu cerceio a liberdade do outro. Né? Você vê, por exemplo, os campos de concentração, eles foram um grande escândalo na metade do século XX, e veja como hoje a gente vive em espaços análogos a esses campos. Sejam as grandes periferias da cidade, né, monitoradas, cercadas por forças de segurança, sejam os grandes condomínios de luxo, cercados com segurança privada. Né? Então, é mais complicado, obviamente,
Mas há um grande trabalho de contestação ontológica da ideia de liberdade contemporânea, né, e ela precisa ser desfeita, ou a gente precisa aprender, talvez, com os povos não civilizados, qual é essa outra maneira de poder conviver, de viver junto, em liberdade, onde, né, ela não esteja nem limitada pela liberdade do outro, ou mais que isso, ela não dependa de cerceamento da liberdade do outro para que ela possa acontecer. E essa pretensão de universalidade que o pensamento moderno ocidental tem, né? Então, eu vejo com a própria categoria de crime moderno, entendeu? Quer dizer, ela é uma categoria histórica, política, enfim, socialmente construída. Sobretudo, ela tem um problema que é assim, como que o direito penal especial tenta classificar condutas que elas só parecem iguais, né? Por exemplo, o assassinato, a própria ideia de violência, né? Tem um texto do Davi Lapujade, que eu gosto muito, que chama Fundar a Violência uma Mitologia. E ele começa dizendo como que os antigos tinham uma série de palavras para designar atos diversos, saque, roubo, violência sexual, assassinato, espancamento, e como que modernamente tudo isso vira uma categoria, só que é a categoria de violência, né? Então, por exemplo, no próprio acontecimento do Carrefour, né, se iguala a execução de um homem com a reação das pessoas. Então, as duas coisas são violentas. Mas, espera aí, são ações de natureza diferente. Então, acho que o grande tema da política moderna, com certeza, é o que a gente classifica como violência. Porque, no limite, né, vira isso. E essa questão dos linchamentos, por exemplo, no norte do país, eu sei que é um tema muito recorrente, né? Tem colegas que estão lá pesquisando isso. Na Bolívia, no interior da Bolívia, há muito essas questões de linchamento. E eu acho que o linchamento talvez seja a expressão mais crua do que é essa política da morte e essa política como exercício da violência. Acho que com certeza o terrorismo e a imigração ilegal nos Estados Unidos é a principal via de exercício desse racismo. Eu só não sei se ele é estrutural, mas isso é uma outra discussão. Entendeu? Como eu leio muito Foucault, e em tese Foucault é pós-estruturalista, eu tenho um problema com essa palavra estrutural. Mas é uma discussão mais conceitual do que... Eu entendo o que as pessoas querem dizer quando elas falam racismo estrutural, mas eu costumo chamar de sistêmico, enfim, mas sim, migração... Eu acho que esses processos de securitização, eles são centrais, assim, tipo, e o combate ao terrorismo é o principal deles, com certeza. É isso aí, gente? Acho que está fechado seu microfone, Fernando. Sei como estamos aí, ainda estão entusiasmados. O Acácio ainda está com gás também. Se tem mais alguma pergunta aí, se tiver mais alguma, mais uma, se alguém tiver, fale agora ou cale para sempre. Senão, acho que... É isso? O pessoal estava bem animado hoje no chat, foi reflexo da exposição, que foi muito instigante, aí, muito bacana, a Cássio. Acho que é isso, então, pessoal. Não sei se... Enquanto eu vou me despedindo do Acácio, se alguém ainda quiser fazer mais uma pergunta, fique à vontade. Senão, acho que a gente vai encerrando. Queria agradecer a presença de todos, evidentemente, né? Tivemos alguns já frequentadores das palestras anteriores, alguns novos aí, fiquem à vontade para voltar nas próximas 3. Nós temos evento ainda webinar ainda na próxima quarta, depois na outra terça e depois na outra quarta. Professor Sérgio Amadeu da Silveira,
professora Raquel Recuero e a professora Marcela Brandão, da PUC de Minas. Então, fiquem convidados, vocês podem acessar isso, os que não vinham participando do evento, nas redes sociais do grupo, que eu tinha mencionado já, nec.fsm no Instagram, e Núcleo de Estudos do Comum, _FSM, no Face, fiquem à vontade. A Cássio, te agradeço pela presença, te agradeço por aceitar o convite, estar aqui conosco nessa noite aí de terça-feira, e que tenha sido o primeiro de vários aí. Eu que agradeço, Fernando. Espero mesmo que a gente estabeleça uma parceria a partir daqui. Agradecer a paciência de todo mundo aí que ficou ouvindo, as perguntas. A gente vai seguindo. Enquanto tiver Brasil, a gente está aí, né? Isso aí. Até quando vai ter. Isso aí. Vamos tentando fazer com que tenha mais tempo para a gente seguir aqui, né? Né? Valeu, Fernando. Valeu, pessoal. Obrigadão, Akash. Tudo de bom mais. aí. Obrigado, pessoal, também. Boa noite. Boa noite. E até a próxima. Até.